pelo aniversário da nossa irmã Joana, e nós louvamos a Deus por cada vida que está aqui presente, pela família dela, pelos amigos, pela Igreja Batista, pelos amigos ali que trabalham junto com ela, pela nossa igreja local, e nós bendizemos ao Senhor por todo o bem que o Senhor tem feito na vida de Joaninha, porque ela é um milagre, ela é a resposta de Deus das nossas orações, e nessa hora nós teremos a entrada da nossa irmã. Grande é o Senhor.
versículo 12 e 14 diz: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E é isso que a nossa irmã Joana está fazendo hoje, adorando o Senhor, cumprindo esses votos, ao Senhor, com essa gratidão em seu coração, por toda a família também dela que está aqui no nosso meio, igreja. Nós estamos louvando e bendizendo o nome do Senhor. E eu quero convidar os irmãos a abrirem seus salmos e hinos no hino 379, que diz: Conta as muitas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Os irmãos que têm o inário podem estar compartilhando aí com quem está ao seu lado. E nós iremos cantar esse hino, Conta as muitas bênçãos. Glorioso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por este dia tão importante na nossa vida. Amém. Estamos aqui, Senhor, tão somente para te agradecer pela bênção. Amém. O Senhor conhece nessa noite nossa
Amém. Nós pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Nós iremos ouvir agora o louvor pelos irmãos Zezinho e Alda. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Estamos aqui com muita alegria, né, nesse culto especial em favor da vida da irmã Joaninha. Deus abençoe sua vida, irmã Joaninha. Nós iremos cantar. Você é especial. Você é especial para o nosso Deus, amém? Graças a Deus. Nós estivemos na casa da irmã Joana, já tem uns 2 meses, acho que isso mas ela pediu para a gente cantar nesse dia especial, só que o pastor Israel me chamou ali atrás, agora há pouco, e a irmã Ana pediu para a gente cantar Além da Medicina. Vamos cantar Além da Medicina, depois a gente canta Você é Especial. A dor de procurar e não achar uma saída, é tão sofrido ver alguém perder a vida, e o desespero toma conta do coração. A dor de exclamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída, e concluir que não existe mais o que fazer. Esse é o nosso demônio. Mas ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Se ele é
Olha só. Mas ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois ele tem poder. Ele te faz vencer. Ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Se foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição, quando ele disse Lázaro sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando não se pensa em não, quando a morte pensa a vida, ele ainda tem a solução. Ele vai além da medicina. Ele vai quando ele estende a sua mão, quando não se pensa em não, quando a morte pensa a vida, ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Agora sim, você é especial. O que se pede perdoar é folha em pó, o que não serve pra usar. Vagueia só e você não vive só. Você é vaso de valor, e quem nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer, acontecer, tudo eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar em quem é filho, é herdeiro, e quem nasceu pra governar. Jesus até no cativeiro.
no Salmos 103, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 13. Salmos 103, do versículo 1 até o 13. Aqueles que forem encontrando vão se pondo de pé. Eu farei a leitura dos números ímpares e os irmãos, em conjunto, os pares. Tem por título A Misericórdia de Deus, Salmo de Davi. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não despreze nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. E reforma a doutrina torcida, e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Senhor, a justiça, juízos a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e engraçado de verdade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando estão oriente e ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amém? Podeis assentar, igreja. Nesse momento nós iremos ouvir um louvor pela União Auxiliadora Feminina.
passar agora a oportunidade para o Ministério de Louvor. Graça e paz, meus irmãos, amém? É com motivo de muita alegria que nós hoje estamos reunidos aqui enquanto igreja para louvar e agradecer o nome do Senhor pelos poderosos feitos dele na vida da nossa irmã Joaninha. Nós somos gratos ao nosso Deus por tudo aquilo que ele tem feito. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus grandioso e nesse momento nós estaremos enaltecendo o nome do nosso Deus. Então você que pode, por favor, se coloque de pé para que com muita alegria e com muito ânimo nós possamos entoar cânticos de louvor ao nosso Deus. Nós estaremos entoando um cântico que diz: descansarei. Mesmo que venha um trovão, um mar, mesmo que tudo se erga contra nós, nós descansamos no nosso Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus é grande. Nós descansamos porque o nosso Deus é aquele que controla o mar, é aquele que controla os fenômenos naturais. E nós descansamos na paz desse Deus, sabendo que Ele é por nós e Ele zela por cada um de nós. Então, com toda a sua alegria, com todo o seu ânimo, declare essa verdade acerca do nosso Deus. Daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração.
enquanto igreja do Senhor, nós possamos louvar e agradecer o Teu nome por esses poderosos feitos, Senhor. E nós te louvamos e nós bendizemos o Teu nome, Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Você pode se sentar neste momento. Meus irmãos, nós ficamos muito felizes com a presença de cada um de vocês. Nós temos aqui representantes da Primeira Igreja Batista, nós temos aqui também o pessoal da Batista Sião, temos aqui também representantes da Batista no C. Nós agradecemos ricamente ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos juntamente com vocês para louvar o nome dEle. Nós agradecemos também àqueles que fazem parte de outras igrejas também, ou aqueles que também não estão. Nós agradecemos também ao Senhor pela sua visita. Você é muito importante aqui. E que o Senhor os abençoe grandemente. Josi. Pastor? Irmãos, graça e paz, irmãos. Amém? Nós estamos esta noite em culto de agradecimento. São 63 anos das bênçãos de Deus na vida da nossa irmã Joaninha. De fato, um milagre. Ela está aqui conosco essa noite, depois de tudo que ela passou. Eu gostaria de convidar aos amados irmãos e amigos a abrirem as nossas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo 116. Vamos ler os versículos 1 e 2 deste Salmo. E também o versículo 12. Todos acharam? Amém? Assentados como os irmãos estão. Agora, com toda a reverência, vamos ler a palavra do nosso Deus. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Gostaria de ler junto com toda a igreja os versículos 1 e 2 deste Salmo, Salmo 116. Todos juntos, na nossa voz. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viverei. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque de fato o Senhor ouve, ó Pai, as nossas orações. O Senhor tem ouvido, ó Pai, as boas orações do teu povo. E nós temos visto a tua graça, a tua bondade, o teu amor. O quanto, ó Deus amor, o Senhor de fato tem inclinado os teus ouvidos a ouvir, ó Deus amor, as nossas orações. Nós estamos gratos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus bondoso e um Deus que perdoa os nossos pecados, que todo o tempo tem estado conosco, ouvindo as nossas petições e essa noite, ouvindo também os nossos agradecimentos ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor porque o que nós estamos fazendo aqui essa noite é agradecer ao Senhor por mais um ano que a nossa irmã Joaninha está completando. Agradecer ao Senhor pelos milagres que o Senhor tem feito na vida da mesma. Concede-nos, ó Deus de amor, uma noite de paz, que possamos ir a ouvir a tua voz, no nome de Jesus Cristo. Amém. É um culto de gratidão, é um culto onde nós temos que agradecer ao Senhor pela vida da nossa irmã Joaninha. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Quando nós lemos a palavra de Deus, e toda a palavra de Deus está repleta de homens e mulheres de Deus,
pessoas que foram fiéis ao Senhor, pessoas que não foram tão fiéis ao Senhor, mas que Deus sempre os abençoou, que Deus sempre usou a sua graça, que Deus sempre usou o seu perdão, que Deus sempre usou a sua misericórdia para com a vida de cada um deles. Desde Gênesis, até as cartas do apóstolo Paulo, nós encontramos ali homens e mulheres que serviram ao Senhor. E esses homens e mulheres que serviram ao Senhor, eles passaram por aflições, eles passaram por lutas, eles passaram por provações. E eu gostaria de lembrar apenas 3 pessoas que a palavra de Deus nos traz, que passaram por lutas, por aflições e que passaram por problemas dessa vida. O primeiro dele, eu poderia começar com Abraão, mas eu gostaria de começar com José, o filho de Jacó. Eu gostaria de falar apenas desse momento das aflições da vida de José, da vida de Noemi e da vida de Jó. Todos nós sabemos das aflições e das lutas pelas quais eles passaram. Pastor, em um culto de gratidão, você vai falar de aflições? Sim, vou falar de aflições. Pois todo homem e mulher de Deus que são piedosos nessa vida, eles passam por aflições. E a palavra de Deus não nos escondeu isso. A palavra de Deus nos trouxe isso para cada um de nós, para que nós possamos ir a pensar um pouco sobre a nossa vida, daquilo que nós estamos fazendo e de como nós estamos agindo. E aí nós encontramos, por exemplo, José, um homem temente a Deus, um menino temente a Deus, que chega para o pai e diz: olha, eu tive um sonho simples, e eu estava atando os feixes, e que os feixes dos meus irmãos, o meu feixe se levantava e os feixes dos meus irmãos se inclinavam para o meu feixe. Agora, pai, eu também tive outro sonho, que a lua e o sol e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E aí Jacó, naquele momento, repreendeu a José e seus irmãos, que já tinham guardado no seu coração algo contra eles. Venderam José. José foi vendido por seus irmãos ao Egito. Um escravo agora, um filho deixa de ser filho para ser um escravo. E ali, mesmo estando na casa de Potifar como escravo, as aflições da vida não deixaram de perseguir, pois a mulher de Potifar olhou para ele, quis deitar com ele, e ele, temente àquilo que Deus tinha lhe passado através de seu pai, não quis deitar com aquela mulher. E as aflições dessa vida, por ele estar agindo corretamente, o levou até a prisão. E ele passa ali na prisão as aflições agora, não mais do escravo, agora de um prisioneiro que está preso. E ali na prisão, ele vai e interpreta o sonho ali do padeiro e do copeiro. E ao interpretar o sonho, ele diz que o padeiro iria morrer, que o copeiro estaria na presença do rei do Egito. E ele faz uma petição: lembre-te de mim quando estiveres na presença do rei. 2 anos depois, veja só, 2 anos depois, é que ele vai estar na presença de Faraó. Agora, essas são as aflições de José. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo: no mundo passareis por aflições. Tem de bom ânimo, disse o Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos um homem temente, um jovem temente a Deus, que passou por aflições. Não porque pecou, não porque desobedeceu, agora simplesmente porque os seus irmãos não quiseram mais tê-lo junto com eles. Nós encontramos a história de Noemi. O livro é de Ruth, a história é de Ruth, mas nós temos Noemi, que saiu da casa do pão, que saiu da casa de Belém para ir morar em uma outra cidade, pois afinal de contas a casa do pão não tinha pão. Belém estava passando por uma escassez, havia fome na cidade. Seu marido pega Noemi, pega os seus 2 filhos e vai até uma outra terra. E lá naquela terra os seus filhos se casam, e ao se casarem, o marido de Noemi morre, seus filhos morrem,
E aquela mulher que já passava uma aflição pelo fato de estar distante da sua casa, pelo fato de estar distante da sua terra, agora ela vê aqueles que estavam ali ao seu lado perecerem. Quanta aflição! Uma mulher, agora viúva, naquela época, não é como na nossa época. Na nossa época tem pensão, tem bolsa para tudo quanto é lado. Agora, naquela época, uma viúva dependia dos seus parentes, dos seus filhos, para que ela pudesse vir a ser bem cuidada. Quanta aflição essa mulher não passou. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1, o versículo 21. Depois que Ruth está voltando para a sua terra, ela está chegando ali em Belém. Nos diz o versículo 21. Vamos ler o versículo 20, melhor. Porém, ela nos dizia, versículo 20 do livro de Ruth, primeiro capítulo. Vamos ler 19, versículo 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Que lição dessa mulher para nós? Ela coloca nas contas de Deus tudo aquilo que ela estava passando. Ela coloca assim, ela entende que Deus é soberano para lhe dar tanto bem quanto mal, que Deus é soberano para estar dando a ela aquilo que ela mais merecia. Meus irmãos, o que é que nós merecemos do Senhor? Pense consigo mesmo. O que você tem feito, o que você tem obedecido, aquilo que Deus lhe pediu para que você obedecesse, o que você merece do Senhor? Se irmão Pedro estivesse aqui, ele iria dizer, nós merecemos um inferno. Agora Deus, tão bom que é, tão bondoso para com as nossas vidas, Ele nos deu seu Filho amado, que morreu ali na cruz pelos nossos pecados, para nos salvar. Nós merecemos o inferno e o nosso Deus, Ele é poderoso para nos salvar. Ele dá além daquilo que nós pedimos. E essa mulher, Noemi, ela nos dá uma lição tremenda, porque ela entende que o Todo-Poderoso está afligindo a vida dela. Mas eu estou falando apenas das aflições. Lembremos também das aflições de Jó. O que é que a Bíblia nos diz sobre Jó, Joaninha? Homem reto, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E aí, mesmo assim, um homem desse calibre, um dia os filhos de Deus entram na presença de Deus e Satanás está ali. E Satanás olha para Deus e Deus olha para Satanás e diz, olha, observas tu, meu servo Jó? Satanás olhou e disse, o Senhor cercou-lhe de bens. Como ele não vai ser um homem íntegro, reto? Você cercou-lhe de bens, ele tem tudo que o homem daquele século mais precisava, daquela época mais precisava. Deus olha para ele e diz, toque em tudo que ele tem. Em um dia só, ele perde toda a sua fortuna. Em um dia só, ele perde todos os seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se eu teria essa coragem de dizer aquilo que Jó disse. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quantas aflições!
Foram poucas ainda as aflições de Jó, ter perdido tudo, ter perdido seus filhos. Satanás ainda assim entrou na presença de Deus mais uma vez e disse: pele por pele, todo homem blasfemará ao Senhor. Deus disse: vai, toca-lhe a vida, toca, só não permito que você lhe tire a vida, mas você pode tocar seu corpo coberto de chagas, cortando o seu próprio corpo com cacos de telhas, se coçando. Quanta aflição! A mulher de Jó olha para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz: falas como uma louca. Eu recebo o bem do Senhor, não poderia receber o mal do Senhor. Meus irmãos, todo o mal que nos aflige é porque é permissão divina. Ele permite. E há um propósito em tudo aquilo que Ele permite. Não é simplesmente um acaso, não é simplesmente frutos das nossas escolhas. Não, Deus permite que algumas coisas nos aconteçam. Tudo para que nós possamos estarmos como hoje Joaninha está aqui, agradecendo a Deus tudo aquilo que ela já viveu, porque Deus lhe tem sustentado. Se eu falasse apenas das aflições e dissesse apenas que Deus nos aflige e nós ficamos simplesmente afligidos, eu estaria mentindo. Porque a palavra de Deus nos fala das aflições, mas também nos mostra, meus irmãos, as bênçãos de Deus depois das aflições. Eu poderia falar de Daniel, eu poderia falar de Elias, das aflições desses homens, das aflições do apóstolo Paulo, das aflições de Pedro, das aflições do nosso mestre, o Senhor Jesus. Jesus sofreu por mim e por você. Agora a Bíblia não nos fala apenas das aflições. A palavra de Deus nos mostra também as bênçãos que Deus nos tem dado. Veja que José, de escravo a governador, seus sonhos se concretizaram. Quantos sonhos nós temos? Quantos sonhos, meu jovem, você tem para a sua vida? Pense, olha para mim, quantos sonhos? Eu quero te dizer, seja fiel ao Senhor, coloque tudo nas mãos de Deus. Deus tem algo bem melhor para a sua vida. Deus tem algo melhor para as nossas vidas. E José, meus irmãos, os sonhos de José foram concretizados porque José permaneceu fiel ao Senhor. Quando nós nos tornamos fiéis ao Senhor, o nosso Deus, Ele continua fiel. E quando nós nos tornamos infiéis a Ele, Ele ainda assim continua fiel a Ele mesmo, porque a sua palavra não muda. De escravo a governador, seus sonhos se concretizaram. Seus irmãos se dobraram diante, se ajoelharam diante dele. Seu pai e sua mãe também. Nossos sonhos devem ser colocados diante de Deus. No final da vida de José, eu acho isso tão interessante. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 50. Veja o que José nos deixa. Seus irmãos estavam com medo. Seu pai havia morrido, Jacó havia morrido. E seus irmãos pensaram: bem, agora José vai forrar conosco, ele vai nos pagar todo o mal que nós lhe fizemos. Agora nos diz, meus irmãos, os versículos 19 e 20. Respondeu José: não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Versículo 21, não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José não guardou mágoas. Agora ele tinha plena convicção de que Deus tinha enviado ele à frente para a conservação da vida da sua família, dos seus
E ele, como governador, pôde sustentar aquelas 75 pessoas que depois de 450 anos saíram ali do Egito, uma nação forte e poderosa. Deus está à frente, meus irmãos. As bênçãos de Deus são melhores e maiores. Nosso Deus, Ele tem bênçãos para a nossa vida. Agora, Ele também não nos ausentou das aflições. Passamos por aflições. Vejamos também a vida de Ruth. Volte lá no livro de Ruth, lá no capítulo 4, no versículo 14 e 15 do capítulo 4 do livro de Ruth. Lá nos diz: os versículos 14 e 15. Agora já não é Noemi que diz assim: o Senhor me tem afligido. As mulheres que estavam em volta de Noemi percebem e veem as bênçãos de Deus na vida daquela mulher. Nos diz os versículos 14 e 15: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, deu a luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. De uma mulher sem perspectiva, de uma viúva sem perspectiva nenhuma, por uma nora que lhe acolheu e lhe amou, Deus trouxe a ela a esperança de ter um resgatador, de ter alguém para consolá-la na velhice. O nosso Deus, Ele age de uma forma extraordinária. Nos diz lá também, dentro desse livro de Ruth, dando-lhe alegria e esperança, não apenas a ela, agora também trazendo esperança ao povo de Israel, pois afinal de contas, ela entrou na genealogia do rei Davi. Vejamos os versículos 21 e 20. Versículos de 20, melhor. Aminadab gerou a Nação, Nação gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Nosso Deus, apesar das nossas aflições, Ele tem algo bem maior e melhor para as nossas vidas. Basta nós confiarmos nele, basta nós obedecermos a Ele. Nós não podemos negligenciar jamais aquilo que Deus tem feito por nós, e o que Ele faz sempre é melhor para as nossas vidas. Nós sabemos muito da aflição de Jó, e nós também sabemos muito das bênçãos que Deus lhe deu. Deus restituiu a Jó tudo aquilo que ele tinha, em dobro. Deus deu a ele em dobro tudo aquilo que ele tinha. Aqueles 3 amigos que foram lá para consolá-lo e só simplesmente apontavam aquilo que Jó não tinha feito. Estes mesmos são visitados pelo Senhor, e o Senhor faz com que eles sejam os primeiros a presentear Jó. E aqueles que eram seus parentes também vão e presenteiam a Jó. Jó tem o dobro de tudo aquilo que ele tinha, porque o Senhor assim o fez. Deus abençoou Jó, dando a ele novamente 7 filhos e 3 filhos. Deus abençoou Jó, a ponto de Jó dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, eu tive a oportunidade de visitar a Joaninha quando ela estava no hospital. E Laís estava lá na porta do
nós estávamos esperando, porque ela disse assim: pastor, o senhor não vai crescer. O senhor não vai crescer, titia. Nós entramos lá dentro e de fato não iria crescer, porque você conhecia Joaninha se marinha, e ela não estava marinha, ela estava inchada por conta dos medicamentos. Na hora entrou o médico, e o médico, eu me lembro como se fosse hoje. O médico falando: a caminhada vai ser longa. Eu não lhe garanto que ela vai falar. Nós não sabemos se ela vai sequer se mover. Porque a cirurgia que nós fizemos, ela não foi agressiva. Nós tivemos que tirar 4 centímetros, 4 por 9. Tivemos que colocar esse osso que foi tirado do lado. Nós não sabemos se ela vai falar, se ela vai andar, se ela vai se locomover. Mas o nosso Deus não nos priva de todas as aflições, para nos mostrar que Ele vai além da medicina, que Ele pode todas as coisas. Como nos diz o salmista, Ele ouve a nossa oração. É porque Ele se inclinou para cada um de nós. Ele ouviu as orações de cada um de nós, Joaninha, de toda a igreja. E Ele respondeu, e você está aqui hoje agradecendo ao Senhor. Esse é o motivo de nós passarmos por aflições, que é para que possamos vir a agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para conosco. Não é um acaso, não é um tropeço, não. Nossa vida está nas mãos do nosso Deus, e Ele permite que algumas coisas nos aconteçam, para que a gente possa vir a enxergar que Ele ainda é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Nós estamos gratos ao Senhor. Vamos ler todos nós juntos o Salmo 116, mais uma vez, os versículos 1 e 2. Todos juntos, a uma só voz. Todos acharam? Amém? Todos juntos? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Invoque o nome do Senhor, ore por Ele, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós estamos gratos ao Senhor, porque a Tua palavra, Deus de amor, nos mostra homens e mulheres, ó Deus de amor, que passaram por problemas, que passaram por aflições, que perderam, ó Deus de amor, casa, que perderam, ó Deus de amor, filhos, que perderam, ó Deus de amor, saúde, ó Deus, por pessoas, ó Deus de amor, que foram presas injustamente, por pessoas, ó Deus de amor, que por obedecer a Tua palavra, ó Deus, passaram por aflições deste mundo, ó Pai. Agora a Tua palavra também nos mostra, ó Deus, que o Senhor também não abandonou cada uma delas, que o Senhor esteve com cada uma delas, assim como o Senhor está conosco hoje. Todo o tempo o Senhor tem estado conosco, e assim como o Senhor deu vitórias a cada uma dessas pessoas que estão na Tua palavra, o Senhor ainda hoje concede vitória a cada um de nós, não para a nossa própria glória, não para o nosso próprio louvor, mas para que o Teu nome venha a ser engrandecido entre nós, no meio do Teu povo. Que no nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a vida da Joaninha, que o Senhor, Deus, lhe conceda, ó Pai, aquilo que ela tanto deseja. Mas hoje estamos gratos ao Senhor, porque ela se lembra de cada um dos irmãos que aqui se encontram,
porque ela conversa, porque ela fala. Senhor, Tu podes todas as coisas. Tu permites que algumas coisas aconteçam. Tudo para que nós possamos vir a estar nos dando glórias ao Teu nome, porque o Senhor nos concede vitória. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Que o Senhor continue a abençoar a vida da nossa irmã Joaninha. Que Deus, no nome de Jesus Cristo, abençoe a todos nós. No nome de Jesus. Amém. Eu quero nesse momento, convidar a Laís, ela vai estar aqui em nome da família, trazendo uma palavra de agradecimento. Boa noite a todos. Boa noite. Estou aqui em nome da família. Você é meus amigos de frente da família. Só um momento. Levanta o microfone, que o pastor daqui é baixinho. Pode pegar? Isso. Para que todo mundo escuta. Desde que eu tenho acompanhado o dia, eu falo desde o dia que eu me encontrei caída no chão do quarto dela, eu tenho acompanhado ela até hoje. Chegar até aqui hoje, eu sei que foi a mão do Senhor. Isaías 41, 20 fala, é um versículo que traduz muito isso, para que todos vejam, saibam, considerem que a mão do Senhor fez isso. Eu sempre falei que eu sabia que o propósito de Deus, com tudo isso que aconteceu na vida de Tia Joana, era para glorificar o nome dele. E tudo que eu passei, eu não quero tornar isso aqui Laís, falar assim, mas eu estou falando da vivência minha, mas é o que Deus fez na vida de Tia Joana. Eu lembro que quando eu saí daqui de Januária, naquele dia 10 de novembro, eu não tinha dormido a noite toda porque eu acompanhei ela, e todo de 1 em 1 hora, certinho, ela acordava, porque a cabeça dela doía, e ainda não tinha um resultado conclusivo do AVC, e aí quando a gente foi para Montes Claros, ela já chegou em coma, ela já não estava respondendo mais, e os médicos já levaram ela para a sala vermelha, e assim que abriu aquela sala, para mim era uma cena de filme, aquele tanto de aparelho, eu já sabia como é que era uma sala vermelha, mas eu só conhecia aqui de Januária, mas a de lá para mim foi um cenário apavorante, e a médica já ia entubar a tia, e aí eu desesperei, eu falei, não, pelo amor de Deus, não entuba ela, porque eu sei que ela é contra esse tipo de método de intubação, e aí eu fiquei desesperada para a mãe. A mãe foi correndo daqui para lá com o irmão Zezinho e meu pai, lá no Montes Claros. E o Senhor me lembrou que no dia que eu fui para lá, eu não conhecia ninguém, não sabia de nada ali. As pessoas conhecidas que eu tinha, a enfermeira e o motorista, porque eu só conhecia de vista aqui, mas não conhecia. E lá, no dia que eu cheguei, tinha um rosto familiar, que era o filho da minha vizinha. E o Senhor me lembrou aquele dia, que era a presença dele ali. Porque na hora que eu vi, ele sentou do meu lado, me tranquilizou, conversou comigo. E desde esse dia, desde as pessoas, como a irmã Maísa, que foi naquele dia, à noite, assim que tinha terminado a cirurgia, foi lá, me ofereceu a casa. Eu fiquei na casa dela durante 26 dias, ela cuidando de mim. Deus preparou uma igreja para mim, Deus preparou uma família ali para mim, para que eu pudesse ser amparada e consequentemente acompanhar a tia ali. Quando eu fiquei com ela lá, eu não podia acompanhar ela expressamente todos os dias, ficando dentro do hospital. Eu só ia visitar ela todos os dias, 11 horas, eu ia lá. Enquanto ela estava na UTI, todos os dias eu ia lá. E aí, essa música que foi cantada aqui, Se o Trovão e o Mar se Erguendo Vem, eu cantei para ela todos os dias lá, porque é uma música que eu aprendi através dela. E todos os dias eu cantava e orava a Deus por ela não ter. Como
pastor Zé nos falou, Tiana estava irreconhecível. No primeiro dia, a cirurgia dela, eu entrei dentro da UTI e eu fiquei assim caçando, falei assim, cadê tia, cadê tia? E eu já ia perguntar ao enfermeiro, cadê tia? Quando eu virei, e eu vi ela daquele jeito, meu coração se quebrou, porque eu estava irreconhecível. Como ela teve que raspar uma parte do cabelo, então ela estava de lado, ela estava inchada, ela estava totalmente irreconhecível. Teve dias que eu não conseguia entrar para ver ela daquele jeito, porque era muito, muito, muito difícil. Era a sensação muito ruim ver ela daquele jeito. E quando a gente recebeu o diagnóstico dos médicos, né, o relatório final no dia 2 de dezembro, que a médica olhou para mim e falou assim, o resultado dela vai ficar assim mesmo, estado comatoso. Eu falei assim, mas quando eles me entregaram, na verdade quando eles me ligaram, né? Foi à noite, eles me ligaram da Santa Casa, eu já estava indo dormir, e eles me ligaram, a gente já fica com aquele apreensão, e aí ela me ligou e falou, a gente vai fazer a deshospitalização dela, e ela vai para Januária. E eu falei assim, mas como é que eu vou levar? É como se me entregasse aqui, ó, toma, ela vai e se vira. Porque ela estava, né, em estado comatoso, né, de coma mesmo, não respondia a nada, interação nada, estava sendo mantido 100% com respiração de aparelho, né, ela ficou 15 dias entubada, não teve resultado e foi traqueostomizada. E assim ela permaneceu. Até, né, ela conseguir sair disso. E aí, quando dia 2 de dezembro, que a médica falou comigo, falou assim, o estado dela é esse, ela vai permanecer assim, pode ser que ela faça alguma coisa, mas é isso que vai ficar. Eu lembro que o médico falou, ela vai fazer fisioterapia, só mesmo para não atrofiar o restante, mas vai fazer muito efeito. Talvez ela nem precise se preocupar com fonoaudiólogo para ela, porque também vai precisar, ou seja, para eles ela não ia, né, chegar aqui. E a gente veio para Januária no dia 5, né, de dezembro, e Deus ele preparou muitas pessoas, e é por isso que eu sou grata. Nós somos gratos, nossa família, porque tudo que aconteceu com tia é não somente para que o nome do Senhor seja glorificado. E o nome do Senhor foi e está sendo glorificado através de todas as pessoas que têm esse cuidado com tia, que têm esse cuidado para conosco, pessoas que se deixaram ser instrumentos de Deus para as nossas vidas. Cita aqui a irmã Márcia, porque desde o primeiro dia que a gente, aliás, do dia que ela saiu daqui, a irmã Márcia já estava lá no hospital com a gente, no dia que ela chegou. Foi bem as férias dela. E ela passou uns 15 dias lá em casa, quando ela recebeu ela do hospital, nos ajudando, me ensinando como cuidar de tia, porque eu nunca tive contato com isso. Então, a irmã Márcia foi um instrumento de Deus. Kellen, fisioterapeuta de tia, que chegou lá em casa com Juliana, não sei nem se juntar aqui, mas chegou lá e aí Juliana desenrolou muita coisa em relação à traqueostomia de tia, a equipe médica do PSF, e que foram instrumentos de Deus lá em casa, né, para estar nos ajudando nisso, né. Muitas pessoas me perguntavam, né, como é que a gente deu conta, né, de cuidar do antráqueo, e teve dias que tia estava bem secretiva e eu sentia a mão do Senhor pegando na minha e aspirando ela ali, porque era uma coisa assim tão difícil que eu nunca imaginei fazer. E eu consegui aspirar ela, eu lembro que foi um dia que eu consegui aspirar ela, que ela conseguiu ter uma calma, porque ela estava tão secretiva, e no máximo já tinha ido, na verdade, Ju já tinha passado lá, mas ali eu falei assim, ali vai ter que ser eu. E eu senti que Deus, eu falei, Deus, pega na minha mão e me ajuda. E Deus fez isso. Então, tudo isso é para a glória de Deus. E, obviamente, agradeço todos os irmãos que oraram sem cessar por tia. Teve muitos irmãos que mandavam mensagem todos os dias para mim quando eu estava ali. Os irmãos aqui da Igreja Congregacional, Igreja Batista, que nos acolheram com tanto amor, com tanta preocupação, e que foram instrumentos de Deus, né, para cuidar de nós. E também a todos os nossos amigos, vizinhos,
familiares, né, que nos ajudou nesses tempos, né, e tem nos ajudado, né. Tia chega, eu falo com ela todos os dias, né, quando eu estou lá com ela, eu falo, tia, todos os dias na sua vida é um milagre, né. Ela passou por essa tracostomia, teve as escaras, que eu falo com ela que ela fica só revisando essas escaras, e as escaras a gente fala, da final do ano já deve estar curado, Deus curou ela antes do final do ano, né, essas escaras, já está tudo curado, glória a Deus. E muitas outras coisas, né, que Deus tem feito e a gente tem visto diariamente a mão de Deus sobre a vida de tia Joana. Quando o pastor falou aqui, né, dela se lembrar, eu lembro que no primeiro contato com o médico, eu falei, doutor, ela vai se lembrar da gente, ela vai saber alguma coisa? Ele falou comigo assim, eu não sei nem se ela vai viver, que dirá se ela vai lembrar de alguma coisa. Então, Deus, Ele ouve as nossas orações. E tia Joana é um testemunho vivo das mãos de Deus. E vocês todos, né, nós todos, possamos cada dia mais glorificar o Senhor e saber que Ele tem o controle de todas as coisas. Lá enquanto eu estava nos lados, eu sabia que eu não podia fazer nada, não tinha nada, absolutamente nada que eu pudesse fazer. Eu podia correr para fazer isso e atrás de alguma coisa e atrás de algum outro médico, não tinha nada, porque só tinha Deus. E Deus, Ele faz na hora certa, no momento certo. Talvez a gente não entenda quando é que o Senhor vai agir, por que o Senhor está nos permitindo passar por tudo isso, mas na hora certa Ele age e Ele manifesta o seu poder. A todos veem e saibam e considerem que a mão do Senhor fez isso. Cada dia nós possamos glorificar e nós agradecemos. Nossa família agradece cada um que se disponibilizou a estar aqui nesse dia para agradecer a Deus pela vida de tia Joana. Tia Joana é uma pessoa tão querida que todo mundo ficou sabendo desse AVC dela e qualquer um que mencionasse o nome dela, que a gente nem sabia, falava assim, mãe conheceu uma mulher no ônibus vindo de Monstado para cá, porque falou que conhecia a tia Joana, porque achou muito parecida com tia Joana, e ali se reconheceram, né? E ela é tão popular aqui, né? E louvado seja Deus pela vida dela. Mais uma vez, muito obrigado a cada um, né, que vieram aqui nessa noite. Que Deus esteja abençoando. Amém. Deus abençoe sua vida, viu, Laís? Toda a sua família, né? Nós, assim, admiramos muito vocês, a compreensão, o amor, né, que vocês transmitem uns aos outros. Isso é visível para cada um de nós. E nós louvamos a Deus por essa grande bênção. E eu quero convidar a igreja, né, para que nós possamos ficar em pé agora. E nós vamos cantar os parabéns para a Joaninha. Agora você virará para cá. Vai sempre virar o palco.
do teu amor, do teu cuidado, mesmo em meio às provações, às tribulações. O Senhor tem olhado a nós com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Somos gratos a Ti pela vida da nossa irmã Joana, pela bênção que ela é nas nossas vidas, pela bênção que ela é na tua igreja e pelo testemunho vivo que o Senhor zela pelos seus. Pedimos que o Senhor continue a abençoar a sua vida, continue a abençoar a sua família, com tanto amor e carinho que tem cuidado dela. Que o Senhor possa estar cada dia nos dando o amor que o Senhor demonstrou pela tua igreja, para que esse mesmo amor seja expressado para aqueles que estão à nossa volta. Nós agradecemos pela tua serva. Que o Senhor continue a cobrir de bênçãos, continue a restaurar por completo a sua saúde, continue a abençoar a sua vida. É o nosso desejo, é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Assim nós encerramos essa parte. Aí os irmãos, né, têm a oportunidade de estar depois parabenizando a Joaninha aqui.